O cristianismo, no início, era muito questionado e o cristão era tido como louco. E existiam várias acusações contra eles, como, por exemplo, eles eram acusados de serem canibais porque diziam que comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Também acusados de traição por serem pacifistas e não queriam participar de guerras. Também não acendiam incensos para os deuses romanos. E daí começou a aparecer homens dotados de sabedoria. Passaram a se converter ao cristianismo. E para refutar essas acusações e aliviar as perseguições, esses apologistas eles usavam a filosofia platônica e estoica para explicar o cristianismo. Esses filósofos como Justino, Orígenes, Tertuliano, Policarpo são os primeiros teóricos. São considerados os pais da Igreja e que defendiam a fé no campo da explanação e demonstração da moral histórica, filosofia, e também com o intuito de restabelecer a credibilidade e mostrar a superioridade em relação às demais religiões. Com a ascensão da Igreja como religião oficial do Império, o mundo material surge como a manifestação da bondade divina. A própria política era definida segundo os princípios cristãos. Torna-se necessário explicar os preceitos às autoridades romanas e também ao povo em geral. A Igreja Católica ela sabia que esses preceitos não podiam ser impostos pela força, tinha que ser apresentado de uma maneira convincente. A grande parte dos filósofos eram teólogos e alguns religiosos eles desprezavam a filosofia grega, porque viam nela uma parte aberta para o surgimento de doutrinas contrárias à fé cristã, as chamadas heresias. E, por outro lado, outros pensadores cristãos eles defendiam a filosofia grega como uma possibilidade de instrumento a serviço do cristianismo. Esse tipo de filosofia é conhecida como a patrística, que vem de pai, e o período chamado patrística ocorreu do meio do século IV ao século VIII. A patrística ela consistia basicamente na elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo, na defesa contra os ataques dos pagãos e também contra as heresias. E esse movimento ele é contemporâneo do período do último pensamento grego e também do último período do Império Romano. Na patrística busca-se uma reconciliação entre a fé e a razão, sobretudo a partir da interpretação da filosofia de Platão. E o seu grande destaque foi o Santo Agostinho de Hipona. E haviam várias questões como o dogma da Trindade, a encarnação do Deus Filho, a liberdade e a salvação, a relação entre a fé e a razão. O Santo Agostinho foi muito influenciado pela filosofia de Platão e também combateu vários grupos heréticos como os maniqueístas, os donatistas. O maniqueísta, inclusive, ele tinha sido maniqueísta e depois se converteu através de Ambrósio de Milão e mais tarde tornou-se bispo de Hipona e escreveu vários livros, entre esses livros A Cidade de Deus e as Confissões, que relatam a sua própria conversão. O Agostinho ele defendeu a superioridade da alma humana, quer dizer, a supremacia do espírito sobre o corpo, ou a matéria. Segundo ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo e para dirigi-lo à prática do bem. Segundo ele, o homem pecador utiliza-se do livre-arbítrio para inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. E com isso ele provoca a submissão do espírito à matéria, o equivalente à submissão do eterno ao transitório. E segundo ele, a verdadeira liberdade
estaria na harmonia das relações humanas com a vontade de Deus. E ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é a escravidão. Ainda segundo Santo Agostinho, a liberdade humana é própria da vontade e não da razão, e é nisso que reside a fonte da vontade. O indivíduo ele peca porque usa do seu livre-arbítrio para satisfazer sua vontade, mesmo sabendo que a atitude é pecaminosa. E ainda ele, segundo o Santo Agostinho, ele tentou explicar a razão e a fé. Segundo ele, a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos a razão. E escreve a seguinte frase: creio em tudo que entendo, mas nem tudo que entendo também entendo. Tudo que compreendo conheço, mas nem tudo que creio conheço. Segundo ele também, a interioridade é o lugar da verdade. E é olhando para a interioridade que o homem conhece a verdade. Segundo ele, no homem interior habita a verdade. Deus é imutável e a plenitude do ser, a perfeição máxima e o bem absoluto. A natureza do mal deve ser encontrada no conceito absolutamente contrário ao conceito de Deus. O mal fica, portanto, destituído de toda a substancialidade. Ele seria apenas a privação do bem. Segundo ele, o mal não existe, por assim dizer, mas sim a ausência do bem. O Santo Agostinho morreu em 28 de agosto de 430.